Amém. Abra sua Bíblia em Juízes. Vamos dar sequência às reflexões que temos feito nesse livro, dessa vez no capítulo 3. Juízes, capítulo 3, se é como de costume, deixe aberto durante todo o tempo. O trecho de hoje é pequeno, mas nós vamos voltar a ele algumas vezes. Juízes, capítulo 3, versículo 7. Daqui a pouco nós vamos ler. Ao longo dessas últimas semanas, a gente tem sido lembrado o significado da palavra santo, que significa separado, separado de algo para algo, separado de um propósito para um novo propósito. E por isso, quando nós falamos sobre santidade, algo que é muito comum é falarmos que nós, que cremos no Evangelho, que nascemos de novo, fomos separados do mundo e devemos viver de modo separado do mundo. Ok, mas essa ideia de nós nos separarmos do mundo traz naturalmente algumas questões, algumas tensões, porque ao mesmo tempo que nós devemos nos afastar do mundo, nós também devemos levar o Evangelho ao mundo. Ao mesmo tempo que nós devemos viver uma vida santa, separada, nós também devemos viver de tal modo que as pessoas que não conhecem a Jesus possam ver a nossa vida, ouvir aquilo que falamos e sejam conduzidas a louvar a Deus. Olha só esses versículos aqui. Por exemplo, Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou esse outro aqui em 1 Pedro: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles o acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Para cumprir isso aqui, a gente não pode se isolar totalmente, não é? Nós precisamos ter um tipo de relacionamento com aqueles que rejeitam a Cristo, para que eles vejam a nossa forma de viver, ouçam a nossa mensagem. Essas pessoas precisam nos conhecer em algum nível de proximidade. Só que também nós temos na Bíblia alguns alertas sobre o relacionamento com as pessoas que rejeitam o Evangelho. Por exemplo, 1 Coríntios 15, nós temos: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou ainda Paulo falando, ele diz em 2 Coríntios: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Tem gente que acha que esse versículo aqui Paulo está se referindo a namoro e casamento, né? Mas esse não é o assunto do versículo. Pode até ser aplicado nesse contexto, mas ele está falando sobre qualquer tipo de parceria ou relacionamento muito próximo, em que duas pessoas precisam caminhar juntas, seguindo o mesmo padrão. Ele fala: não vai dar certo. Como que luz e trevas vão seguir no mesmo padrão? Em ter comunhão, não vai funcionar isso. E aí, quando nós olhamos para esses versículos, uma questão que naturalmente surge é: como é que eu posso viver uma vida separada, consagrada, santificada, ao mesmo tempo que eu preciso me relacionar com as pessoas que ainda permanecem nas trevas? Como manter esse equilíbrio entre o chamado para a santidade e o chamado para a proclamação que todo discípulo de Jesus tem? Existe algum cuidado que nós deveríamos tomar quando pensamos no nosso relacionamento com essas pessoas que rejeitam o Evangelho? Existe alguma linha que marca o limite do nosso relacionamento com eles? Irmãos, se a gente não souber lidar com sabedoria com essas tensões, nós corremos o risco de negligenciarmos algum dos nossos chamados como discípulos de Jesus. Se eu me isolar totalmente, às vezes até bem intencionado, querendo buscar Deus, eu estou falhando nesse aspecto mais missionário. Mas se eu me relacionar demais com os incrédulos, isso vai acabar corrompendo a minha santidade. E se eu não souber lidar, se não soubermos lidar com essa tensão, a gente corre o risco também de sermos arrastados pelo mundo sem nem percebermos. Corremos o risco de sermos aos poucos seduzidos lentamente pela cultura que nos cerca, talvez achando até que estamos cumprindo o nosso chamado missionário, quando na verdade nós estamos causando o declínio da nossa santidade. A Bíblia tem muitos textos que podem nos ajudar a pensar sobre isso. Hoje eu queria focar em um deles, mencionar um ou outro, que vai ajudar a gente a lidar com essa tensão. Por isso eu gostaria de ler com vocês um parágrafo aqui de Juízes capítulo 3. Não é um texto que resolve todas as questões sobre o assunto, mas pode ajudar bastante as nossas reflexões sobre esse tema.
E aí, nosso tema de hoje é esse: a sedução da cultura. Daqui a pouco leremos esse parágrafo, mas só para relembrar, caso você não tenha pegado o início desses estudos, nós estamos pensando aqui no período dos Juízes. Aconteceu depois de 40 anos de peregrinação no deserto, rumo à terra prometida. Moisés era o líder, ele morre, Josué assume no lugar dele. O povo, sob a liderança de Josué, entra na terra prometida. Começam as batalhas ali, começando na famosa batalha de Jericó e as muralhas. Alguns inimigos deveriam ser totalmente destruídos, outros apenas expulsos, e o povo vai caminhando bem ali na conquista, que era um processo lento. Só que Josué morre, o povo fica sem líder. Havia outros líderes também, de grupos menores, mas eles também morrem, e aí não fica ninguém. Juízes 1 e 2 falam como foi esse período sem Josué e sem liderança. O povo acabou não obedecendo aquilo que Deus ordenou. Eles aceitaram conviver com nações que eles não deveriam conviver. Em vez de mandá-los embora, eles fizeram acordos ali de trabalho, fizeram parcerias e inclusive deram seus filhos em casamento, unindo as famílias, unindo o patrimônio e misturando culturas de um jeito que Deus já tinha proibido. Por causa disso vem a disciplina de Deus. Essas nações inimigas iriam entrar em Israel, iriam oprimi-los e prejudicá-los. Mas se Israel se voltasse para Deus em arrependimento, ele iria providenciar a salvação por meio de um líder militar, que nesse livro é chamado de um juiz. E aí o livro de Juízes vai mostrando o que aconteceu com a nação santa, a nação chamada para ser o povo santo de Deus. Vamos ler o texto de hoje, capítulo 3, versículos 7 a 11. Diz assim: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Versículo 9. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de tal modo que ele liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Aqui a gente tem uma descrição de um ciclo completo, um ciclo. Se você estava hoje de manhã, você viu aquilo que o professor Carlos Oswaldo chama de o ciclo 3D do livro de Juízes. O povo se desvia, seguindo a outros deuses, então Deus envia uma disciplina por meio de uma nação vizinha, o povo se arrepende, clama ao Senhor, e ele levanta um líder para o povo que estava sem liderança, e então eles têm um livramento, aí, o desafogo. Só que isso não dura para sempre. Em um determinado momento, esse líder morre. E aí o povo se desvia e vem uma nova disciplina e Deus levanta um novo juiz. E esse juiz morre. Então assim nós vamos vendo esse ciclo. Porém, como falamos hoje pela manhã também, não é simplesmente uma história que se repete. Ela vai ficando pior. Cada geração que vem depois é pior aquela que antecedeu. Então nós temos um declínio de santidade. Nós estamos vendo aqui o primeiro ciclo de Juízes. No versículo 7 mostra o desvio, quando começa dizendo aí: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, ou fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Isto é, sempre que falar isso no livro de Juízes é para dizer, eles se voltaram para os ídolos, tá? Por influência das outras nações. E aí por causa disso vem a disciplina. Nesse caso aqui foi o rei da Mesopotâmia que dominou e oprimiu Israel por 8 anos. O nome dele era Cuxã-Risataim. Esse nome aqui, Risataim, provavelmente é um título, tipo Alexandre o Grande, né? O Grande não é o sobrenome dele, é um título dado por causa das suas grandes conquistas. E esse nome Risataim significa o duplamente perverso. Não devia ser um cara muito gente boa, né, para receber um nome desses. Bom, eles oram a Deus pedindo socorro. E aí algo que é importante da gente observar é que esse pedido aqui, esse clamor a Deus, pressupõe um arrependimento.
Tá? E é importante a gente observar isso, porque assim, nem sempre o texto vai deixar claro isso, já é um pressuposto. E como a gente sabe disso? Porque mais para frente, lá no livro de Samuel, Samuel que foi o último juiz desse período, ele explica, ele resume o que foi o livro de Juízes, e ele fala o seguinte, ó: seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus. Então eles os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos de nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefité e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Essas partes que estão destacadas aqui estão assim para chamar a nossa atenção para o seguinte: esses homens aqui que oprimiram Israel não vieram numa única vez, são momentos de histórias separadas. Esses líderes que Deus levantou, Jerubaal, Baraque, Jefité, Samuel, também aconteceram em momentos separados. O que Samuel está fazendo aqui é apresentar um resumo daquilo que sempre acontecia. E se a gente for ver esse momento aqui, ele fala assim: clamaram ao Senhor dizendo, pecamos, e aí confessa o pecado. De modo claro, isso só aparece no livro de Juízes no capítulo 10. Em todas as outras histórias, os ciclos que acontecem, só está dizendo que o povo clamou ao Senhor. Mas aqui, na explicação de Samuel, que foi o último juiz, ele explica: em todos esses momentos, o povo confessava o seu pecado. Por isso, mesmo quando não está claro em cada parágrafo que a gente lê, em cada ciclo, dizendo que mostrando o povo confessando o seu pecado, isso já deve ser um pressuposto nosso. Quando o povo clamava, ele estava se voltando novamente para Deus, não era só um pedido por ajuda. Nesse primeiro ciclo aqui, nesse primeiro episódio, Deus enviou um homem chamado Otoniel. A gente não tem muita informação sobre ele, mas o pouco que a gente tem é bem positivo. Diz que ele era irmão de Caleb, alguém que andou junto com José naquela primeira geração, quando eles ainda estavam no deserto. E Caleb e Josué foram exemplos de fé para o povo de Deus. O capítulo 1 de Juízes fala um pouco sobre Otoniel e sobre a coragem dele em aceitar desafios para ir à guerra, e fala de uma vitória que ele teve, até mesmo ganhou o direito de casar com uma moça que tinha sido prometida a quem fosse vitorioso. E aí a gente vê aqui que Deus capacitou Otoniel, ele se tornou líder militar do povo, ele foi para guerrear contra o Cujan, o duplamente perverso, e ele venceu com a ajuda de Deus. E depois disso, eles desfrutaram de 40 anos de paz. Só que aí, como todo ciclo, acaba. Otoniel morre, há um novo vácuo de liderança, e aí depois do versículo seguinte, um novo ciclo vai começar. Mas esse primeiro ciclo aqui, o versículo central, é o versículo 7. Leia aí novamente. Vai ter uma expressão importante, que é a expressão esqueceram-se. O versículo 7 diz: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Eu quero chamar a atenção aqui para essa palavra, esqueceram. Semelhante do que a gente viu hoje cedo, esquecer não significa perder as informações que eles tinham. Sabe quando você estuda para uma prova e aí chega na hora, você tinha o conteúdo, mas você olha e fala assim: nossa, o que era mesmo? E você tenta lembrar e não vai, você esqueceu. Não é esse tipo de esquecimento que a gente está falando aqui. Também não é como aquela situação, que talvez você já tenha passado, de alguém chegar para você e falar assim: oi, e aí fala seu nome, e fala assim: quanto tempo? E aí você sorri e fala assim: oi, e está por dentro pensando assim: quem é essa pessoa que eu nunca vi? Você esqueceu. Não é esse tipo de esquecimento, de a informação estava ali, mas agora não está mais. Na Bíblia, esquecer pode estar relacionado a 3 tipos de atitudes: não cumprir os mandamentos de Deus, se achar autossuficiente, bom o suficiente, esquecendo que foi Deus que colocou você onde você está, ou abandonar o Senhor por causa de ídolos.
Ou uma mistura dessas três coisas. Como que a gente sabe disso? Porque Moisés, muito tempo antes, já alertou o povo para o que está acontecendo aqui no capítulo 3. Olha só, tem um trecho em Deuteronômio que ele fala o seguinte. Você vê aí Moisés entrando na moda de transformar sua foto em desenho animado, né? Ele diz o seguinte, ó, em Deuteronômio: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louve o Senhor o seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos. Esquecer aqui está ligado a deixar de obedecer os mandamentos de Deus. Mas ele continua: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Aqui o esquecimento está ligado com essa atitude de orgulho, de autossuficiência. E ele continua ainda dizendo o seguinte: não digam, pois em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto, vocês serão destruídos. Então, novamente, aí aqui um terceiro aspecto: esquecer do Senhor, voltando-se para outros deuses. Não cumprir os mandamentos de Deus, se achar autossuficiente, abandonar o Senhor para seguir ídolos. Então perceba que esquecer na Bíblia não é tanto um problema de memória, é um problema do coração. Nesse caso aqui é quando o coração se afasta de Deus por ser atraído por novos interesses. Não mais gratidão a Deus, mais orgulho, não mais devoção a Deus, mais aos ídolos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que na minha adolescência eu tinha um amigo, meu melhor amigo. Estávamos sempre juntos, fazíamos tudo juntos. Todo o tempo que nós tínhamos livre, nós queríamos estar juntos. Íamos na casa um do outro, jogávamos bola, jogávamos videogame, compartilhávamos coisas da nossa vida, compartilhávamos nossas paixões, um sabia das coisas do outro, estávamos sempre juntos, caminhando juntos. Mas um dia chega na escola, novas pessoas. E aí esse meu amigo começa a fazer novas amizades. E do que ele começa a fazer novas amizades, eu começo a ficar meio de lado. E aí o nosso tempo juntos começa a diminuir. Começamos a não sair tanto juntos, não conversar mais tanto, até que chega uma hora que já não conversamos mais. E aí alguém que sempre vê a gente junto, me para e pergunta assim: ô Yuri, e aquele seu amigo? Aí eu falo assim: o fulano esqueceu de mim. A gente usa essa expressão também, né? O fulano esqueceu de mim. Isso não significa, quando eu falo isso, que ele esqueceu, que se a gente se encontrar na rua, ele vai olhar e falar assim: quem é você? Não lembro. Não é esse tipo de esquecimento que a gente está falando. É no sentido de, agora ele tem novos amigos. Agora ele dá atenção para os outros e eu fui deixado de lado. Ele tem novos interesses agora. Irmãos, isso é semelhante ao que está acontecendo com Israel, aqui no sentido de que, quando fala que Israel esqueceu, não é que eles não sabiam quem era o Senhor. Eles sabiam quem era o Senhor, eles conheciam a história toda, só que aos poucos eles foram deixando Deus de lado. Deus foi sendo esquecido, foi sendo colocado de lado, porque o coração deles foi sendo atraído por outros deuses. E algo que ajuda a gente a ter esse entendimento é, em primeiro lugar, o versículo 9, porque fala que depois de 8 anos, eles clamaram ao Senhor. Então eles sabiam quem era o Senhor, isso não tinha fugido da mente deles. E também, porque se a gente continuar a leitura, a gente tem aquele texto lá de Gideão, foi mencionado hoje, onde Gideão fala o seguinte: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Ou seja, as informações não foram perdidas, elas foram ignoradas. Elas foram deixadas de lado, mas elas existiam na mente do povo. Só que Israel fez novos amigos, e eles foram esquecendo de Deus. Nós vimos também já as causas que levaram ao desvio dessa geração. Eles não expulsaram as nações inimigas, e essas más influências
extremamente mundanas no seu modo de pensar, de viver, se tornaram muito próximos, muito mais próximos do que deveriam. Eles fizeram funcionários, eles deram seus filhos em casamento, eles aceitaram fazer todo tipo de parceria e acordo. Havia uma falta de liderança também, e o livro vai chamar a atenção disso, especialmente no final, quando fala naquele tempo não havia rei. E o resultado foi que eles seguiram seu próprio coração, que é naturalmente egoísta e orgulhoso. A palavra de Deus foi deixada de lado. Tudo isso contribuiu para que Israel esquecesse do Senhor. Irmãos, uma vez que o nosso coração não é diferente do coração do povo de Deus daqueles dias, no sentido que nós precisamos da mesma graça que eles, histórias como essas têm que nos levar a algumas reflexões. E com base no texto de hoje, uma reflexão que nós podemos fazer é a seguinte: não agimos necessariamente pelo que sabemos, mas pelo que amamos. Ter informações sobre algo não significa que a gente vai agir necessariamente de um modo coerente a esse conhecimento. Israel sabia, Israel conhecia a vontade de Deus, mesmo assim deixou Deus de lado, esqueceram de Deus e passaram a viver para outros deuses, segundo o costume dos outros povos. O problema não foi falta de informação, o problema não foi ignorância. E olha só, talvez seja parecido com o que acontece com a gente hoje. Talvez boa parte dos pecados que nós cometemos não foram por ignorância. Não foi porque nós esquecemos o que a palavra de Deus diz, no sentido de perder a informação e falar assim: eita, a palavra de Deus fala alguma coisa sobre isso? Talvez grande parte dos pecados que nós cometemos poderiam ser exortados por nós mesmos quando nós vemos outra pessoa cometer. Aliás, às vezes eu vejo isso entre os meus filhos. Eles são instruídos sobre o certo e sobre o errado, aí um deles vai lá e faz uma coisa errada. Aí vem o outro e fala assim: ei, você não pode fazer isso, a mamãe já disse e tal e tal e tal. E explica de um jeito surpreendente. Às vezes cita até a Bíblia. Chega e fala assim: olha, não é para pensar somente nos seus próprios interesses, mas é para pensar no interesse do outro também, lembra? Aí a gente olha assim para aquele momento e fala assim: nossa, que criança madura, né? Entendeu tudo. Entendeu mesmo. Mas o problema é que se a gente continuar observando, daqui a pouco aquele que está exortando está fazendo a mesma coisa errada. Aí vem o primeiro para corrigir e falar o mesmo versículo. Às vezes um bate no outro, aí o outro vai lá e revida, aí o primeiro fala assim: ei, você não pode pagar o mal com o mal. E talvez o que aconteça na minha casa com os meus filhos seja parecido com o que acontece na sua. Nossos filhos desobedecem em coisas que eles já sabiam. Aí nós, pais, chegamos até eles e falamos assim: fulaninho, quantas vezes eu já te avisei? Quantas vezes eu vou ter que falar? Quando isso acontece, é muito comum eu chegar para os meus filhos e falar assim: filho, você não sabia que não podia mexer ali? E aí ele confirma. Por que você fez isso então? Se você sabia, por que você fez? Silêncio. Não sei, papai. Mas veja se não é parecido com a gente. Diariamente a gente pede que Deus nos perdoe pelos nossos pecados, mas esses pecados não foram cometidos na ignorância. Aí vem a pergunta: se você sabia, por que você fez? Por que você falou daquele jeito? Por que você pensou aquilo? Por que você não se afastou como você disse que faria? Por que você desejou dessa maneira? Por que você não ajudou com amor verdadeiro? Por que você não foi generoso? Por que você não se voluntariou? Por que você não testemunhou com coragem? Nós não agimos necessariamente por aquilo que sabemos, mas por aquilo que amamos. O que isso mostra para nós? Que o problema não está na mente, o problema está no nosso coração. Mesmo tendo conteúdo na mente, a informação, nós podemos seguir um caminho diferente. Sabe por quê? Porque nós não somos como robozinhos, que uma vez que é colocada uma informação aqui, é feita a programação, nós passamos a agir exatamente como aquilo que foi programado. Algo que a Bíblia nos ensina é que nós não somos somente seres pensantes, nós somos seres adoradores. Inclusive, alguém até já disse que o homem é definido na ciência como Homo sapiens, que é a ideia, um aspecto mais cognitivo, né? O homem que sabe. Mas, na verdade, nós deveríamos ser categorizados como homo religios,
que é a ideia de o homem que adora. Porque, no final das contas, todos nós somos seres não só pensantes, nós somos seres adoradores. E até mesmo alguém que rejeita a Deus, que rejeita a religião, que rejeita qualquer coisa relacionada à fé, é um ser adorador, porque nós fomos criados para adorar e viver algo maior do que nós. Por isso, todas as pessoas, religiosas ou não, estão sempre buscando sentido, algo que preencha a sua vida, algo que ajude a sua vida a fazer sentido, algo que lhe traga alegria. E quando Deus não é o que ocupa esse espaço no coração do homem, algo ou alguém vai ocupar esse lugar. E quando isso acontece, o homem passa a viver em função disso. A Bíblia chama isso de idolatria. Idolatria não é simplesmente você se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é qualquer coisa que você faz que está ocupando o lugar de Deus na sua vida. E isso pode acontecer inclusive com coisas boas que não são necessariamente pecaminosas. Por exemplo, dinheiro, status, relacionamentos, carreira, estudo, entretenimento e lazer. Só coisa boa. Mas se isso ocupar um primeiro lugar na sua vida, ou a sua fonte maior de alegria, isso está ocupando o lugar de Deus. Automaticamente Deus vai sendo deixado de lado. Deus vai sendo esquecido. A Bíblia chama isso de idolatria. E aí no texto de hoje a gente vê que Israel deixou de amar a Deus e passou a amar outros deuses. Esqueceram de Deus, mesmo tendo informações corretas sobre Ele. Por quê? Porque o povo de Deus não age necessariamente pelo que sabe, mas pelo que ama. O problema não está na mente, o problema está no coração. Quer ver uma outra observação que mostra isso para a gente? Você já percebeu que na experiência da vida cristã, o nosso conhecimento sobre as coisas de Deus cresce muito mais rápido do que a nossa prática? Se a gente fizesse um gráfico mostrando o nosso crescimento em conhecimento, e uma linha mostrando isso, e uma outra linha mostrando a nossa prática diante desse conhecimento, você concorda que a linha do conhecimento sobe muito mais rápido do que a linha da prática? Por quê? Porque nós não somos somente seres pensantes. Porque nós não agimos somente por aquilo que sabemos, mas por aquilo que nós amamos. Irmãos, diante disso, eu queria focar aqui em uma das razões que levou Israel a esse declínio espiritual e que resultou nesse declínio de santidade, que são as más influências dos povos vizinhos. Hoje de manhã a gente já falou sobre a importância de uma liderança bíblica, do discipulado, e de como isso protege a gente de viver de um modo independente, seguindo o nosso próprio coração. Agora, eu queria, com base nesse texto de hoje, que a gente considerasse e pensasse mais sobre as más influências, porque foram essas más influências que atraíram os amores de Israel. A ordem era expulsar aquelas nações, e essa ordem de expulsar as nações não eram por questões étnicas, não eram por questões financeiras, eram por questões espirituais. O plano de Deus sempre foi salvar pessoas de todas as nações, sempre foi assim. Ele prometeu em Gênesis 12 que por meio da semente de Abraão, do descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando a conquista começa aqui com a liderança de Josué, lá em Jericó, a gente já vê isso acontecendo. Lembra de Raabe e sua família? Eles eram desses povos vizinhos, só que eles se arrependeram. E eles queriam fazer parte do povo de Deus, e eles foram muito bem-vindos. Não havia essa barreira, o Deus é só Deus de Israel, e Deus de mais ninguém. Não, nunca foi assim. Só que aquelas famílias, ou aquelas outras nações, queriam destruir a fé de Israel, queriam conduzir o povo de Deus num caminho de imoralidade e de morte. Isso era uma ameaça, e por isso Israel não deveria aceitar conviver numa boa. Mas Israel não obedeceu. Agora, não pense que esses povos chegaram, então falaram assim, vamos nos estabelecer aqui, vamos fazer uns acordos, e eles chegaram para o povo de Deus e falaram assim, ok, nação santa, abandonem a Deus a partir de hoje e sirvam aos nossos deuses, ok? Esse é o combinado. E aí tudo mudou de um dia para o outro. Não foi assim. Israel continuou servindo a Deus no começo, conforme a introdução do livro mostra. Só que eles foram negociando coisas, negociando valores, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Eles aceitaram conviver com essa idolatria. E daqui a pouco, meu filho está solteiro, sua filha também. E aí, vamos juntar nosso patrimônio aqui. Eles aceitaram conviver rotineiramente
com aquilo que era abominável aos olhos de Deus. Ou seja, idolatria e imoralidade entraram na rotina do povo e se tornaram comum. E aqui eu queria chamar a atenção para essa palavra, comum. Comum é diferente de normal. Comum é aquilo que acontece com frequência, que não é novidade, você vê o tempo todo, acontece. Não é raro, não é estranho. Mas normal é aquilo que está dentro dos padrões corretos e não precisa ser corrigido. Por exemplo, se você vai ao médico e fala assim, doutor, estou sentindo isso e isso aqui. É normal? E o médico fala, pode ficar tranquilo, é normal. Então beleza, é normal. Não precisa mudar nada, porque é normal. Então, algo pode ser comum, mas não ser normal. Assim como algo pode ser normal, mas não ser comum. E o que vai definir o que é certo e o que é errado, não é a frequência com que as pessoas fazem aquilo, mas é a palavra de Deus. Em Israel, os rituais pecaminosos, imorais aqui das religiões pagãs começaram a se tornar cada vez mais comuns. Aos poucos, aquilo que era abominável a Deus começou a parecer normal e até interessante para o povo. E aí o povo foi sendo atraído pelos ídolos, foi deixando Deus de lado, e aos poucos o coração de Israel foi sendo seduzido por essa nova cultura. E eles foram esquecendo de Deus. Tem uma ilustração bem conhecida que eu acho que pode ajudar a gente a entender o que está acontecendo aqui. Dizem que existe uma estratégia quando você quer cozinhar um sapo. Talvez você já tenha ouvido isso. Falam que coloca numa água o sapo vivo, numa panela com água natural, liga o fogo baixo e deixa o fogo ir aquecendo lentamente. O sapo vai se adaptando àquela nova temperatura e fica paradinho ali. Só que a água vai esquentando, até a hora que ferve, o sapo morre na mesma posição que ele foi colocado ali. Ele foi se acostumando, até morrer. Algo semelhante aconteceu aqui com Israel. No início parecia que estava tudo bem, mas alguns anos se passaram e a nação foi se tornando idólatra, imoral, seu coração foi sendo endurecido, por causa da lenta e constante sedução de uma cultura que sempre esteve ao redor do povo, sempre esteve por ali. Só que agora eles trouxeram isso para dentro de casa. Ok, mas como isso deveria ser um alerta para nós? Irmão, pense aí. Eu tenho permitido que aquilo que é abominável aos olhos de Deus faça parte da minha rotina normal de vida? Eu tenho escolhido voluntariamente conviver com aquilo que deveria ser totalmente estranho à vida cristã? Eu vou repetir. Eu tenho permitido que aquilo que é abominável aos olhos de Deus faça parte da minha rotina normal de vida? Eu tenho escolhido voluntariamente conviver com aquilo que deveria ser totalmente estranho à vida cristã? A gente vive num mundo mau, num mundo caído. E por isso tem tanta maldade que a gente não pode evitar. A gente sai de casa e nós vemos e ouvimos coisas que a gente não pode evitar. Nós temos que conviver com aquela tensão de estar no mundo, mas não pertencer mais a ele. Mas tem coisas que nos cercam, que nós podemos evitar trazer para dentro da nossa rotina, para dentro da nossa casa. Por exemplo, séries e filmes cheios de imoralidade, de corrupção da sexualidade. Alguns têm pouco, né? E até dá para perceber quando essas cenas vão chegando, você consegue até se preparar antes, pular, sem comprometer ali a história e o seu entretenimento. Mas tem outros que tudo é feito de um jeito que não tem como você evitar. Não tem, não dá para pular, simplesmente aparece. E aparece o tempo todo. E você é simplesmente bombardeado com imoralidade. Detalhe, dentro da sua própria casa. Ah não, Yuri, mas eu sou forte para ver essas coisas, porque eu já aprendi que Deus não aprova essas coisas. Então está tudo bem, eu assisto numa boa e isso não me afeta, porque eu já aprendi. Tá? Mas quem disse que você age sempre com base naquilo que você sabe? Essa influência do mal não está ali para fazer você esquecer daquilo que você aprendeu. Está ali para moldar os seus amores, para cativar o seu coração, para te seduzir. De um modo que, mesmo você já conhecendo a verdade, você deseja o oposto dela.
E uma forma de resumir isso, e isso aqui é muito importante para a gente entender algumas coisas, até sobre nós mesmos e a nossa vida com Deus, é perguntar: por que nós fazemos o que fazemos? E a resposta é: porque nós amamos o que amamos. Nossos atos e decisões não estão sendo apenas guiados por aquilo que nós aprendemos. Lembra? Filho, se você sabia, por que você fez? Porque o coração foi seduzido pelo pecado. O amor pelo pecado falou mais alto do que o amor a Deus. Irmãos, se nós quisermos crescer em santidade, não esquecemos do Senhor, nós precisamos não somente crescer no conhecimento, não somente em informação, nós precisamos crescer no amor a Deus. É por isso que toda a lei de Deus, toda a vontade de Deus se resume em uma palavra: amor. É por isso que também teve aquele teólogo antigo, famoso da história da igreja, Agostinho, que falou o seguinte: ame a Deus e faça o que quiser. Essa é uma frase meio perigosa, se ela for mal interpretada, mas ela é verdadeira. Ela é verdadeira: ame a Deus e faça o que quiser. Se nós quisermos permanecer firmes no Senhor, crescendo em santidade, não nos afastarmos, não nos esquecemos dele, nós precisamos não somente saber coisas sobre ele, nós precisamos amá-lo mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra pessoa. E como que a gente pode fazer isso? Como proteger o nosso coração dessas influências que estão ao nosso redor, nesse mundo que nos cerca, esse mundo caído que nos cerca? Como nós podemos fazer se nós não devemos fugir dele? Bom, para não esquecer, nós precisamos relembrar. Relembrar não só no sentido de saber coisas, mas de aquecer o nosso coração, de direcionar o nosso coração novamente para o local certo. E na Bíblia nós podemos ver que Deus tem algumas ferramentas que Ele ajuda o seu povo a relembrar, a fim de que esse povo continue crescendo em santidade. Uma dessas ferramentas é a disciplina de Deus. Olha o versículo 8 novamente, aí capítulo 3, versículo 8. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que eles o entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Deus disciplina aqui o seu povo e permite que eles passem pela dor. Não porque Deus é um Deus vingativo, tá? Deus não está falando assim: você vai me obedecer ou desobedecer? Então toma, para você ver aí. Não é essa a ideia. Deus nos disciplina porque Ele nos quer trazer para junto dEle. Só que Ele não quer a gente de qualquer jeito, Ele nos quer santificados. Olha o que o texto de Hebreus fala sobre isso, sobre a disciplina de Deus. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Irmão, você já percebeu que momentos de dor e de sofrimento nos tornam mais sensíveis à palavra de Deus do que quando a gente está bem tranquilo? A dor é um instrumento que Deus usa para abrir o nosso coração. E Israel aqui estava tão endurecido que eles precisaram passar por 8 anos de opressão aqui por causa de uma nação inimiga, para que o seu coração se voltasse novamente para o Senhor. Mas depois que eles se voltaram novamente para o Senhor, eles desfrutaram de 40 anos de paz. A gente pode observar aqui que o povo se esquece de Deus, mas Deus não se esquece do seu povo. Ele está sempre disposto a purificá-lo, mesmo que seja necessário fazê-lo sofrer, fazê-lo passar pela dor da disciplina. Irmão, se você estiver passando pela disciplina de Deus, ou vier a passar em algum dia, colhendo os frutos amargos do seu pecado, não desanime. Não desanime. Não pense que Deus te abandonou, nem que Ele está se vingando de você. Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus, se humilhe diante dEle, reconhecendo a sua necessidade de perdão, de graça, e você vai achar restauração, você vai achar amor, você vai achar a paz de Deus. Mas eu espero que a gente não precise passar pela disciplina. E a gente não precisa esperar passar por esse momento para trazer o nosso coração de volta para Deus. Existem outras ferramentas que Deus estabeleceu para proteger o seu povo, para que não seja necessário chegar nesse ponto. Uma dessas ferramentas são relacionamentos piedosos. E quando eu falo de piedoso aqui, é a ideia de aquilo que contribui para uma vida piedosa, uma vida de devoção e de amor a Deus.
Paulo traz o seguinte alerta que nós já vimos: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. É justamente isso que a gente está vendo aqui no livro de Juízes. O povo escolheu conviver com companhias que não amavam a Deus, e o resultado? Foram influenciados a não amar a Deus. Yuri, mas isso nunca vai acontecer comigo, porque eu sou o tipo de pessoa que influencia as pessoas, mas eu não me deixo influenciar por ninguém. Não se deixe enganar, para de mentir para você mesmo. Todos nós somos seres influenciáveis, todos nós, até o mais durão, o mais cabeça dura, é influenciável também. Agora, isso é tanto para o mal, como também influenciáveis para o bem. Olha o que diz o texto de Provérbios: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Sábio no livro de Provérbios é aquele que teme ao Senhor, aquele que ama a Deus, aquele que pratica a palavra do Senhor. E aí a gente pode perguntar aqui: como que nós podemos crescer no amor ao Senhor? Andando com pessoas que amam ao Senhor, escolhendo bem as nossas companhias. Se as suas companhias mais próximas não forem pessoas forem pessoas que não amam a Deus, não se surpreenda se você amar a Deus menos a cada dia. Quer crescer em santidade e amor a Deus? Você precisa estar disposto a fazer boas amizades com pessoas que amam a Deus. Aí olha só, tem gente que pode ouvir isso e achar que isso é só para jovens e adolescentes, né? Yuri, fala mesmo, porque esses jovens aí de hoje andam com cada amizade, viu, que Deus me livre. E é verdade que talvez um dos maiores desafios para vocês, jovens e adolescentes, para vocês levarem Deus a sério e amar mais a Deus a cada dia, sejam as suas companhias. E talvez isso precise ser avaliado mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa para aqueles que já passaram dessa fase da juventude, do colégio, da faculdade, das festinhas, etc. Não é porque você, irmão, já está na vida adulta, já tem família, que você pode viver isolado no seu castelo, saindo para se relacionar com os outros crentes só no momento do culto. Você também precisa desenvolver amizades com crentes que amam a Deus. Olha esse versículo aqui. Hebreus 3:13 fala: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui mostra um dos padrões para o relacionamento entre crentes. O tempo de culto é fundamental e a gente precisa investir nesse tempo juntos. Mas para conseguir aplicar versículos como esse aqui, como é que o irmão vai me ajudar se ele mal me conhece? Como é que ele vai me corrigir se ele não conhece nada da minha vida? E como ele vai conhecer se o nosso tempo junto se limita a alguns instantes que nós nos esbarramos ali nos corredores, nos momentos antes ou pós-culto? Isso aqui não está sendo dito só para jovens, está sendo dito para todos os crentes, porque todos nós precisamos de parceiros de caminhada. E como é comum a gente se isolar depois que casa e tem filhos, não é? Os jovens combinam de sair junto, de estar junto, de fazer coisas juntos, mas a gente está sempre cansado, sempre querendo ficar no nosso canto, colocar as crianças para dormir e curtir um silêncio e problema nenhum e falar com mais ninguém. Eu estou pregando para mim mesmo agora, tá? Mas irmãos, se nós quisermos progredir na santificação, a gente precisa nos cercar de amigos que amam a Deus, para que isso nos ajude a amar mais a Deus. Pois nós não fazemos o que fazemos só por causa do que sabemos, mas por causa daquilo que o nosso coração ama. E não tem crescimento sem esforço, exige esforço isso aqui. E aí, se você estiver disposto, eu tenho uma sugestão para você. E aí é apenas uma sugestão, tá bom? Não entenda como um mandamento de Deus para a sua vida. É uma sugestão que eu acredito que facilita muito a gente a tentar pôr em prática isso que a gente está vendo aqui. A nossa igreja tem pequenos grupos que se reúnem durante a semana. Esses grupos são formados por irmãos que amam a Deus e que querem crescer nesse amor a Deus. São grupos que se reúnem em alguma noite da semana, na terça, na quinta, na sexta, em algum dia. Se você não faz parte de um grupo desse, considere fazer.
É uma excelente oportunidade para nós termos mais tempo juntos, para nós conversarmos ao redor de uma mesa, para compartilharmos nossos desafios e pouco a pouco irmos aprofundando a nossa amizade. É uma bênção. Então, se você deseja conhecer mais sobre isso, ver se tem um dia que você pode se encaixar, a igreja tem vários grupos, depois a gente pode conversar mais sobre isso. E se você for jovem, não faz parte do grupo de jovens, o grupo também se reúne aqui de sábado, né? Então, pode me procurar, depois eu te apresento para o líder dos jovens e aí você tira as suas dúvidas, tá? Mas essa é uma sugestão, tá bom? Para você desenvolver relacionamentos com pessoas que também estão interessadas em amar mais a Deus. E uma terceira e última ferramenta que Deus usa para que o nosso coração não se esqueça dele, tem um pouco a ver do que a gente já está falando aqui sobre relacionamentos e influência, mas eu queria especificar um pouco mais, que diz respeito aos nossos hábitos e rotinas piedosos. Olha só, quando Israel aceitou conviver, fazer parcerias e se casar com as nações inimigas, eles não somente passaram a conviver com o pecado que estava ao redor deles. Isso já acontecia desde Gênesis 3. Mas agora, Israel trouxe aquela cultura imoral, abominável, idólatra, para dentro da sua própria casa, para dentro da sua rotina. Todas aquelas práticas que deveriam ser odiadas pelo povo de Deus agora se tornaram parte comum do dia a dia deles. E aí, em vez de eles desenvolverem um ambiente piedoso, um contexto piedoso, onde o povo de Deus era relembrado da palavra de Deus o tempo todo, agora eles estavam sendo moldados por uma cultura estranha e pecaminosa. E aí, em vez de ter aquele ambiente onde a palavra de Deus está nas portas, nas janelas, onde a Bíblia é citada ao levantar, ao deitar, ao ir pelo caminho, se via uma cultura pecaminosa tomando conta e ganhando espaço no coração do povo de Deus. Ou seja, a água foi esquentando, e eles ficaram ali parados. Aos poucos foram seduzidos por essa cultura ao redor. Irmão, creia nisso. O ambiente em que nós estamos inseridos tende a moldar os nossos valores, os nossos interesses, os nossos amores. Por isso, muito do que nós fazemos hoje, as nossas decisões, as nossas atitudes, é resultado daquilo que nós temos semeado na nossa rotina, nos nossos hábitos. Por isso, a gente precisa cultivar hábitos piedosos e ter cuidado com hábitos que dão espaço para o pecado entrar no nosso coração. Por exemplo, ainda pensando em filmes e seriados, hoje a maioria do conteúdo de entretenimento produzido simplesmente coloca, por exemplo, personagens homossexuais no enredo, e perceba que não existe um debate ali sobre isso é certo ou errado. Não, eles simplesmente colocam lá e todo mundo age naturalmente, como se tudo fosse natural e comum. O que esses produtores estão tentando fazer? Transformar aquilo que faz parte da nossa rotina comum, e com isso moldar aquilo que nós pensamos e sentimos com relação a determinados temas, que até então tem sido chamado de pecado. Funciona mais ou menos assim, esse é o processo. Aquilo que era estranho, que quase não se via, se torna comum. Aquilo que se torna comum parece normal. Aquilo que é normal se torna moralmente aceitável. E o que é moralmente aceitável, nós dizemos que é bom. E aquilo que é bom deve ser desejado. E aquilo que é desejável seduz o nosso coração. Nós não percebemos, mas estamos sendo seduzidos pela cultura. Talvez você ainda não tenha percebido que a convivência voluntária e intensa com aquilo que Deus odeia pode ir aos poucos ganhando o seu coração, ganhando o seu amor. E mesmo sabendo que aquilo é contra a vontade de Deus, aquilo se torna interessante e desejável. E quando isso se torna desejável, o que vai falar mais alto não é aquilo que nós sabemos, mas é aquilo que de fato nós desejamos e amamos. Foi assim no Éden. Lembra do diálogo entre Eva e a serpente? Quando a serpente fala assim, não foi assim, não, você pode comer, ela fala, não, mas Deus disse. E ela fala certinho o que Deus disse. Mas aí depois o texto vai falar assim, mas vendo que a árvore era agradável e o fruto era atrativo aos seus olhos, era desejável, ela foi lá e comeu. Ela sabia. É que não era uma questão somente de saber.
Novamente, avalie ao que você tem voluntariamente aceitado ou buscado conviver. O que você tem colocado como parte da sua rotina que Deus odeia. Pense aí, vídeos que você assiste, perfis nas redes sociais que você segue, livros que você lê, amizades que você tem. Isso pode ser aquela água fria que vai esquentando, esquentando, de maneira sutil, até matar a sua alma. De novo, a gente vive num mundo caído, não dá para fugir de tudo, nem devemos fugir de tudo, mas tem coisas que nós podemos, pelo menos, evitar trazer para dentro da nossa casa, do nosso coração, ou pelo menos nos expor com menos frequência. E uma vez que nós sabemos que todos nós somos influenciáveis, nós deveríamos cuidar para fortalecer o nosso coração com a palavra de Deus, no nosso relacionamento com Ele, de modo que aquilo que não é normal, continue sendo anormal, mesmo que todo mundo faça. Então, para resumir aqui, o que fazer? Em primeiro lugar, avalie-se. Tenho sido moldado por valores pecaminosos por causa daquilo que voluntariamente tenho trazido para dentro da minha rotina? Se sim, irmão, não estranhe se você tiver cada vez mais dificuldade para viver aquilo que você já aprendeu. Não estranhe se você começar a deixar Deus de lado, esquecido num canto da sua vida. Não estranhe se você se empolgar mais com qualquer outra coisa que não seja Cristo. E depois de se avaliar, cultive hábitos e rotinas que ajudem a direcionar seu coração para o lugar certo. O tempo todo nós estamos sendo puxados por essa cultura. Nós precisamos lutar contra isso, redirecionando o nosso coração para o lugar certo. Um exemplo de um hábito piedoso simples: devocional diária. Lembra do Salmo 1? Fala lá que feliz é o homem que medita na palavra do Senhor todos os dias. Ele cresce, ele frutifica no tempo certo. Ele passa pela roda dos homens ímpios, dos homens maus, mas ele não é atraído, ele não é fisgado por esses homens. Ele está ali perto do pecado, mas o seu coração não é conquistado. Por quê? Porque o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Semeie o hábito de meditar na palavra de Deus diariamente e você vai colher santificação. Um outro exemplo, a própria ceia e a pregação na igreja local. Jesus estabeleceu algo para a gente como igreja fazer rotineiramente, a fim de relembrar, de aquecer o nosso coração com o Evangelho, é a ceia. Ele falou: façam isso em memória de mim. Relembrem, relembrem, relembrem. Quando nós nos reunimos, ouvimos a palavra, participamos da ceia, nós estamos relembrando coisas que nós já sabemos. Nós não fazemos isso porque nós esquecemos do Evangelho, mas porque ouvir novamente deveria despertar o nosso coração e redirecioná-lo para o lugar certo. Nós precisamos disso. Nós devemos lembrar que o nosso coração tem um Senhor. Nós devemos relembrar com quem nós temos uma nova aliança. E isso deveria fortalecer o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, enfraquecer o nosso relacionamento com os ídolos da nossa cultura que tem tentado nos seduzir. A igreja não é um local somente para você ouvir novidades, mas é também para relembrar o nosso coração sobre as coisas que são mais desejáveis do que qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer. Por isso, não deixe de congregar, não deixe de ouvir, não deixe de participar da ceia, não deixe de relembrar o Evangelho e tentar encaixar isso o máximo possível na sua rotina. Se nós deixarmos isso, outra coisa vai tomar esse lugar no nosso coração. Aí vai ser só uma questão de tempo para nós esquecermos do Senhor. Então, para concluir, quando nós falamos do relacionamento do crente no mundo, ou com o mundo, a gente precisa lembrar que existe uma tensão. Não sou do mundo, mas devo viver no mundo, preciso me separar, mas não posso fugir totalmente. Eu tenho um chamado para a santidade, mas eu também tenho um chamado para testemunhar nesse mundo caído. Israel falhou nos dois, porque eles aceitaram conviver num nível próximo demais com a cultura pecaminosa, que pouco a pouco foi seduzindo o seu coração, e o resultado, Deus foi deixado de lado e esquecido. E nós? Como saber se nós temos conseguido equilibrar bem essas coisas? E eu gostaria de propor algumas avaliações, algumas perguntas para você se fazer aí,
para avaliar se você tem esquecido de Deus. Pense aí, onde está o seu prazer? O que mais ocupa o seu pensamento e o seu tempo? Você tem seguido o pecado, mesmo sabendo que é pecado? Aquilo que sempre foi repugnante, agora parece interessante e até desejável? Parece menos errado agora? O humor que você consome no seu entretenimento, no seu tempo de lazer, é um humor que faria Jesus rir? Você odeia o que Deus odeia e ama o que Deus ama? Ou aquilo que Deus abomina é motivo de entretenimento, paz e lazer para você? Dependendo das suas respostas para isso, você vai saber o quanto essa cultura já seduziu o seu coração. Vamos orar? Tem um tempo aí, fale com Deus agora. Será que você precisa tomar alguma decisão hoje? Você precisa se posicionar diante do Senhor, pedir a ajuda dEle para mudar algo? Talvez relacionamentos que você precisa se afastar? Talvez algum tipo de entretenimento que você precisa abandonar? Ou talvez hábitos piedosos que você precisa desenvolver, que talvez você já tenha tentado, mas foi deixando para depois, para outro dia e não tem conseguido manter. Fale com o Senhor. Peça ajuda dEle. Senhor Deus, estamos diante de Ti para clamar ao Senhor, que todos os dias, Senhor, todos os dias, o Senhor atraia o nosso coração de volta para Ti. Senhor, nos ajuda a Te amar. Nós não Te amamos como deveríamos. Senhor, nos protege do mal. Nos ajuda a odiar o que o Senhor odeia, a amar aquilo que o Senhor ama. Senhor, coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar nessa caminhada. Nos ajuda a sermos bênção também na vida de quem está ao nosso lado, de sermos suporte na vida desses irmãos. Senhor, nos ajuda a ter prazer na Tua palavra. Esteja conosco, Senhor, esteja com essa igreja, que cresçamos em santificação para a glória do Teu nome e para que testemunhemos para esse mundo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.